no capítulo 5. Vamos ler 4 versículos aí, do 13 até ao 16. Para quem não sabe aí, quem escreveu o livro de Mateus foi o discípulo Mateus, o trabalhava na recebedoria, trabalhava de funcionário público, ó, meu Deus, hein? Habilidade tinha. Só que ele trabalhava para os romanos, ele sendo judeu. Era amado pelo judeu? Meu Deus, cara, minha cabeça dele. Mas aí Jesus passou lá e falou: vem cá, filho, segue-me. E aí ele escreve Jesus para os judeus. Ele escreve Jesus como o rei que eles esperavam, né? Como foi Davi, Salomão, Roboão. Ele escreve por volta do ano 60 depois de Cristo. O segundo evangelho que nós temos é o Marcos. Marcos não foi discípulo, João Marcos. Ele andou com Pedro, com Paulo e com Barnabé. E ele escreve para os romanos. Jesus, o Filho Servo, aquele que veio para servir. E aí, o evangelho de Marcos é escrito com a ajuda de Pedro. Alguns biblistas aí, e eu também concordo. E foi escrito por volta do ano 55 ao ano 65. Então, dentre os 4 evangelhos, o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, não foi Mateus. A Bíblia não está cronologicamente colocada. O primeiro livro a ser escrito da Bíblia não é Gênesis, foi Jó. Jó vem antes de Moisés. Jó é um dos patriarcas. Jó está no meio ali de Abraão, Isaac e Jacó. Jó está nesse meio como patriarca. E os evangelhos, o Marcos foi escrito primeiro, em 55 aproximadamente. Lucas, o nosso terceiro evangelho, ele também não foi discípulo. Lucas é interessante porque ele é um gentil. Lucas não é judeu. E ele é o único autor da Bíblia que não é judeu. É Lucas, que era médico. Ele escreve principalmente para os gentios. E como o Novo Testamento ele é escrito em grego, então nós temos a cultura de dizer que Lucas escreveu para os gregos, mas ele escreveu para o gentio, na língua grega. E ele escreve Jesus como o homem perfeito, porque os gregos tinham essa visão e buscavam, cada um na sua humanidade e imitação, através da sabedoria, da cultura, através do esporte, eles buscavam ser um homem perfeito, fisicamente e principalmente intelectualmente. Lucas foi escrito por volta do ano 60 ao ano 63. Lucas escreveu para Teófilo. Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus. Glória a Deus. E João foi discípulo. Ele mesmo diz no livro, né, que foi o discípulo amado no seu próprio evangelho. E ele escreve Jesus para os crentes das igrejas de todas as épocas. E ele escreveu para aquela igreja de Éfeso, especificamente ali, para combater heresias de um certo Cerinto, que estava trazendo dúvidas sobre a pessoa de Jesus, sobre se Jesus realmente era divino ou era só humano. Então João escreve essa carta para aqueles crentes da época e para nós também, para testificar que Jesus é Deus. Aleluia. E aí o evangelho mais velho é o de João, por volta do ano 80 até o ano 95 mais ou menos, foi quando João escreve o seu evangelho. Achou aí Mateus 5? Amém. O título é Os Discípulos, o Sal da Terra. Os discípulos, a luz do mundo. É o que nós vamos falar nesta noite. Versículo 13, Mateus 5. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Talvez na sua versão aí, na Almeida Corrigida, está um pouco diferente do que a versão da Shed aqui. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Quem sabe o que é alqueire? Alqueire hoje, para o mundo de hoje, o alqueire, ele é um pedaço de terra. Então, fulano tem tantos alqueires, 10.000 alqueires, né? É uma quantidade, ou hectares em alguns lugares, né? Metros, milhas, léguas. Mas
no texto aqui, alguém, ele era um cesto para colocar ali o trigo, para colocar ali o alimento, o grão, para medir, era como se fosse um objeto de peso, de medida, para comportar. E aí o sentido do texto aqui é: não se pode pegar uma candeia, uma luz e colocar ela dentro do cesto, ok? Mas no velador, que alumia a todos que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Você pode dizer amém para essa palavra? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Oramos. Pode deixar a Bíblia aberta aí. Feche seus olhos, Pai. Mais uma vez, Senhor, te dou graça pelo privilégio de estar diante da tua palavra. Eu, Senhor, eu sou o maior privilegiado desse texto, porque primeiro o teu Espírito Santo revelou e iluminou a mim, Senhor, e me dará graça nesta noite para eu ser um transmissor mais uma vez, o ministro da tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, com a responsabilidade enorme, ó Pai, com um temor tremendo diante da tua palavra, mas eu confio no teu Espírito Santo. Eu não confio na minha sabedoria, eu não confio, Senhor, no meu intelecto, eu não confio, Senhor, na minha homilética, mas eu confio, Senhor, em Ti. Eu confio no teu Espírito Santo, e dele eu sou dependente, Senhor, mais uma vez, para ministrar a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir a tua voz. Estamos aqui ansiosos, Senhor, para o Senhor falar conosco mais uma vez, como tem falado todos os dias na tua igreja. Que o Senhor possa abrir o entendimento da sabedoria, repreender todas as preocupações, repreender o cansaço, repreender a ansiedade, o medo, a dúvida, Pai, e colocar fé em nosso coração através da tua palavra. Fala, Senhor, que a tua igreja ouve, nos dê uma boa palavra em nome de Jesus. Poder sentar. Esse capítulo 5 aqui, irmão, de Mateus, ele é um capítulo que nos traz ensinamentos tremendos sobre o nosso modo de viver. Primeiro, como cristão, temos que ser diferente, irmão. Não tem como um cristão andar, viver, vestir, ouvir igual o mundo. Aleluia. Esse texto aqui que nós trazemos nesta noite, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado a mim para trazer este culto, que lemos capítulo 5, versículo 13 ao 16, 4 versículos apenas, mas que traz ensinamentos profundos, irmão, eternos, implícitos, urgentes, necessários para nós, para mim, para você. Jesus deixa de pronunciar bênçãos até o versículo 12. É bem-aventurança, você vai ser bem-aventurado. É só bênção, você vai ser feliz, né? E ele passa a comunicar agora do 13 ao 16, até o final, responsabilidades. Jesus faz uma transição daquilo que somos e agora para aquilo que devemos fazer, agir. A igreja e o mundo são totalmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, é tirada. Eclésia quer dizer tirada para fora. A raiz da palavra igreja é tirada para fora. Tirada para fora do mundo. Nós fomos tirados do mundo. Você um dia estava no mundo. Talvez você nasceu no berço evangélico. Amém, glória a Deus, também nasci. Mas um dia eu fui para o mundo. E depois o Espírito Santo 2012 me tirou do mundo. Me fez igreja. É muito lindo. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. E aí ela é enviada de volta ao mundo para testemunhar, para falar, para vivenciar aquilo que ela aprendeu com seu mestre, através da sua palavra. O mundo aqui, que Jesus diz para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não quer dizer que você vai ser um poste, uma lanterna, um farol, uma vela, uma luz do celular. Não. Do mundo,
para iluminar as ruas, para iluminar um parque, para iluminar uma rua, uma cidade. Não! O mundo não são as pessoas aqui. O mundo aqui não é o globo terrestre. O mundo aqui é o sistema contrário à palavra de Deus. São os governos políticos humanos corrompidos. São os sistemas comerciais egoístas e a falsa religião. Tudo isso sob a influência de Satanás. Este é o mundo que nós fomos tirados. Outrora era nós corrompidos lá fora. Outrora era nós mergulhados, imergidos no sistema comercial egoísta que só pensa em si. Outrora era nós, irmãos, servindo a deuses estranhos, servindo aos falsos deuses. E aí o apóstolo Paulo diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou deste mundo corrompido, caótico, pobre, imundo, e te colocou a sentar entre os príncipes de Israel. Oh glória, esse lugar que você está aí é muito importante. A sua vida é muito importante para Deus. Nunca se esqueça disso. Ainda que o diabo sopre no seu ouvido que você não presta, ainda que uma voz sopre no seu ouvido que você não vale a nada, que você é um derrotado. Nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer que você é importante, que Deus te tirou do mundo porque você tem valor. A igreja, ela só é relevante, ela só é importante quando ela é totalmente diferente do mundo. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. 2 João 2, do 15 ao 17, João diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida passam. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqueles que estão em Cristo permanecem para sempre. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo escreve em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, com esse sistema contrário à palavra de Deus, com esse sistema rebelde, com esse sistema falido, com esse sistema sujo, imundo, podre. Não vos conformeis, não tomeis a forma disso. Você já foi tirado de lá, não queira voltar para lá. Não vale a pena, não tem nada para te oferecer. Louvado seja o Senhor, aleluia. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde a sua capacidade transformadora. Como que você vai mudar algo daquilo que é igual? Não vai mudar, já é igual. Ou seja, um cristão, uma igreja que é igual ao mundo, como ela vai mudar o mundo, irmão Patrícia? Não tem como. Ela já é igual. Vai transformar o quê? Mesmo que a igreja sendo perseguida pelo mundo, isso aqui é lindo, irmão, ela é chamada para servir a este mundo que a persegue. Este é o evangelho, irmão. É você ser perseguido e amar. É o mundo nos odiar e nós saímos para levar essa mensagem através das nossas vidas, do nosso dia a dia, para estas pessoas, para este mundo corrompido. A igreja responde ao ódio e às mentiras do mundo. Não é na mesma moeda, porque o nosso mestre nos ensinou a pagar o mal com o bem. A resposta que a igreja dá ao mundo de ódio e mentiras é com amor e com verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E é importante lembrar, igreja, que ao serem usados para o seu devido propósito, tanto o sal como a luz, com o tempo, se desgasta. É ou não é? O cooperador Moed, esse ano aqui, ano passado, esse ano, de vez em quando tem que trocar umas lâmpadas dessa aqui, com o tempo ela queima, não queima. Ela tem uma bateriazinha, resistência ao fusível, disjuntor, não, difusor. Vai lá, gente, também, irmão de reator, ela tem um reator, com o tempo, irmão, o nosso reator, como luz do mundo, dá uma pifada. Eu coloquei a pilha do microfone aqui, estava descarregada.
Com o tempo a luz vai acabando, a energia vai baixando, o sal vai se degradando com o tempo. Isso é uma evidência eloquente que não podemos desenvolver nossa espiritualidade egocentralizada, ou seja, nós não somos a essência do sal e da luz, irmão, como os fariseus pensavam que era. Mas a nossa espiritualidade, ela é altruísta como a de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus usa aqui, irmão, aprendemos sexta-feira, figuras de linguagem. Jesus usa aqui uma figura de linguagem, né? Mas com dois exemplos. Ele usa aqui duas metáforas eloquentes para descrever a influência da igreja no mundo. A primeira, no versículo 13, fala sobre tem alguém comigo aí? Esse pregador pentecostal, vou falar, vira importância, não pode ser lá. A primeira delas, o primeiro exemplo, a primeira metáfora que Jesus usa no versículo 13 é que nós somos o sal, glória. O sal, ele trata de uma influência interna. É bom comer uma comida sem sal? Mas o sal é visto na comida? Você consegue ver o sal na comida? Aí nós vamos comer aquela feijoada, glória. Aleluia. Ó, dobradinha com feijão branco. Chamei lá. O sal, irmão, ele traz uma influência interna, né? Ele vai dar sabor. O segundo delas, a segunda metáfora, ele fala sobre a luz. Vocês estão aqui, eu glória, isso aí, que é do 14 ao 16. Descreve a sua influência externa. O sal, ele influencia sem ser visto, mas a luz, ela influencia sem deixar de ser vista. Vou aprender muito aqui hoje, irmão. O sal, ele influencia ao infiltrar-se. Pega isso. Pega agora, vamos destrinchar. Agora vamos aplicar para nossas vidas. O sal, ele influencia, ele tem que se infiltrar, irmão. Na dobradinha lá, queimar aquele músculo, aquele osso buco, aquela salada, glória, o sal tem que, o sal grosso aí, esse grosso aí, o sal na picanha tem que filtrar ali na carne, para ele dar o sabor, né? Se você só coloca de forma superficial ali, e você já bate ali com a espátula, com a faca ali, o sal não penetra na carne, o sal tem que penetrar, tem que filtrar. Aleluia. Aleluia. E a luz, ela influencia ao irradiar-se. O sal, embora não pode ser visto, mas ele é sentido. Glória a Deus. A luz, embora ela não pode deixar de ser vista, a luz, ela é reveladora. Glória a Deus. E agora nós vamos para cada um desses elementos. Jesus disse aqui para os discípulos, no versículo 13, que vós sois o sal da terra. Os discípulos ali hoje representam nós, quem? A igreja do Senhor na terra. A palavra hoje é para mim e para você. Jesus diz para mim e para você, você é, nós somos, a palavra hoje de Jesus para nós é, vós sois o sal da terra. Aleluia. Essa palavra é para os discípulos, posteriormente seria uma igreja que foi inaugurada em Atos 2 pelo Espírito Santo. Portanto, para os que escolheram ser discípulos de Jesus como a igreja, essa palavra hoje é para você. Se você se sente, se você é igreja do Senhor, essa palavra é para você. Você é sal da terra. Tem que ser sal. Aleluia. E a mais evidente característica geral do sal é que ele é essencialmente diferente do meio em que ele é posto. O sal é diferente do pimentão, não é? O sal é diferente do coentro cheiro verde. O sal é diferente da cebola, do tomate, não é? Vocês conhecem comida? Falou com crente. Anda junto. Sem poder está precisamente nessa diferença. Como o sal da terra,
A igreja possui várias funções importantíssimas, a qual nós vamos aprender algumas delas aqui, ó. A igreja como sal da terra. Aleluia. Em primeiro lugar, o sal, ele é antisséptico. Ele inibe a decomposição. Asepsia, normalmente cirurgião, o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, da área da saúde, que vai tratar o paciente, vai funcionar uma veia, ele passa ali no álcool antisséptico, para desinfeccionar, para tirar sujeira, irmã Fabiana, para limpar a área. Oh glória, aleluia. Pois, irmão, aprendi tanta coisa, essa palavra aqui que é tremendo, em nome de Deus. O sal é antisséptico. O sal, ele podia ser usado naquela época para anestesiar a área, para limpar a área suja, a superfície está podre, cheia de sujeira. O sal, ele é poderoso para poder evitar, inibir a decomposição, a putrefação da carne. Aleluia. Quando Jesus, irmão, proferiu esse sermão aqui para os discípulos, essa palavra, esse discurso, há 2000 anos atrás, 2026, né? Concorda, está passando o tempo. Naquela época tinha geladeira? Frigobar, aquele frigobar sem quarto lá, aquela coquinha gelada. Que não tinha, irmão. Como é que conservava a carne? A única maneira de preservar os alimentos da composição era o uso do sal. Aleluia. O sal impede a putrefação dos alimentos, preservando-os da corrupção. Aquela carne vai se decompor, vai apodrecer se ela não for conservada. Hoje, você tem aquela Brastemp duplex lá, aquele freezer cheio, glória a Deus, cheio de carne, de pernil, cheio de frango, aleluia. Antigamente não tinha geladeira, não tinha Brastemp. A carne é um corpo morto e forma parte de um corpo morto. Irmão, o nosso corpo, ele é hospedeiro de mais de 3 trilhões de bactérias. A gente pede vivo. Se você não tomar um banho aí, tem dia que tem que tomar 2. É ou não é? Meu Deus, vocês? Foi suave? Nossa carne fecha. Nosso corpo fecha. Você vê aí que o corpo, depois que ele morre, depois que o espírito sai do corpo, irmão, com 24 horas já está podre. As bactérias estão consumindo já seus órgãos e tudo. Com pouco tempo, sobra só osso, só pó, e volta para onde veio. Se uma carne ela é abandonada a si mesmo, se ninguém cuida daquela carne, logo ela perde o seu frescor. Aleluia. Mas o sal a preserva e impede a sua corrupção. O sal é como uma nova alma injetada na carne. Aleluia. Glória a Deus. Ainda hoje aí para os nordestinos que tem da cultura aí, eu paulista, nascido aqui, com geladeira, com tudo. Mas o pessoal do Nordeste aí aprecia a carne de sol. No feijão, valor. Chama eu aí. O sol a preserva e dá. O sal, ele preserva e dá sabor. A presença da igreja no mundo, ela refreia o mal. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, irmão, na terra, ela tem um papel antisséptico no mundo. Sem a igreja no mundo, esse mundo já teria sucumbido, corrompido, se autodestruído de tanta podridão que há. Glória a Deus. A sua influência impede que o mundo deteriorize em sua galopante corrupção. A conduta correta dos cristãos impede que a sociedade fique rançosa completamente. Glória a Deus. Uma das tarefas, irmão, da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Os discípulos, a igreja, eu e você, somos chamados a ser um purificador moral em um mundo em que os padrões morais são baixos, instáveis. E tem lugar, tem setor da sociedade que não tem mais nem padrão moral. Não é? Vivemos um mundo onde se pode tudo, as ideologias liberam tudo, o sistema diz que você pode tudo, que você é dono do seu nariz. Mas nós sabemos que é o Deus Criador dos céus, que criou leis e que devem ser cumpridas. E se quando essas leis são quebradas, as consequências são terríveis.
às vezes irreversíveis. Glória a Deus. Aleluia. Não somos chamados, irmão, para ser o mel do mundo, né? Mas o sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O sal, ele precisa ser esfregado na carne, não é? Vocês são do Nordeste aí. Só jogar uma pitadinha lá em cima, lá, pegava na carne, tinha que fazer como é? Bater, esfregar, aí, não é uma Núbia, lá na Bahia, lá, carne de sol, para colocar no feijão. Quantos dias ficava lá? Aí, ó, aprendo muito, aqui, ensina e aprende com vocês. Dia, tá vendo aí, ó? Ah, meu Deus, você vai lindo. Ah, o sal, irmão, tem que ser esfregado na carne. Aleluia, glória a Deus, para que ele venha ter sabor. E quando isso acontece, a carne, mesmo que está morta ali, mas se nós trazer, esfregar em nós, ele vai arder, vai incomodar. Mas o seu resultado é preservador, ou seja, ele vai cumprir o propósito dele de salgar, de preservar da corrupção. A igreja não é o sal do saleiro. Jesus disse que vós sois o sal do saleiro? Não, vós sois o sal na terra. Aleluia. Aleluia. O sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. Glória a Deus. A igreja não influencia o mundo, irmão, isolando-se dele, mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele, penetrando nele com sua saneadora influência. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas, irmão, ao se tornarem cristãos, crentes, elas isolam-se das outras pessoas. É ou é? Elas trancam-se numa estufa, numa redoma de vidro, numa bolha espiritual. E aí ela se torna um sal no saleiro. Lógico, o cristão, irmão, vai frequentar todos aqueles ambientes, principalmente aqueles a qual é a fraqueza dele. Você se converteu, você saiu do alcoolismo, Deus te libertou, glória a Deus. Você não vai lá querer na outra semana pregar dentro do bar. Vigia, né? Deus te libertou no homossexualismo. Aí a primeira parada gay lá que tiver, você vai querer lá pregar naquele grupo lá, no carnaval, não sei. Por exemplo. Deus te libertou de algo. Com um mês, uma semana, um ano, você já quer. Tem pessoas que é assim. Eu sou sal. Eu vou influenciar, eu vou esfregar na carne. Não, segura. Segura, tudo tem um tempo. Aleluia. Só que Deus nos chamou, irmão, para estar. Nós estamos no mundo e precisamos influenciar. Deus vai te capacitar, irmão. Quando eu me converti há 14 anos atrás, eu não poderia ir a alguns lugares da onde Deus me tirou naquele momento ainda, porque eu não estava pronto. Tem um processo de libertação, tem um processo de separação do mundo, e aí Deus te capacita, o Espírito Santo é o agente capacitador, que aí vai te fazer ir naqueles lugares depois, preparado para ser sal e influenciar aquele meio que Ele te tirou. Aleluia. Glória a Deus. Porque o sal, quando ele está no saleiro, depois ele vai se tornar um sal insípido. Se ele ficar muito tempo sem função ali, lógico que ele é um agente, ele é um elemento químico, o sal, o elemento de sódio, que ele é muito difícil de ser destruído. Mas é possível que ele seja misturado com outra substância e aí não consiga mais fazer a separação dele. É pior ainda. Elas não se apresentam, não se inserem, elas não se influenciam, elas não salvam, o sal no saleiro. É aquele irmão que se converte e aí não quer saber mais de nada, não vai mais em lugar nenhum, não frequenta mais. Às vezes tem uma festa na família, uma festa na empresa, um aniversário, uma festa de final de ano. Você pode ir, se você é um crente em Cristo, se você é salvo, vá para influenciar. Quantos lugares, irmão, que eu chego e as pessoas param de falar palavrão? Quantos lugares que eu chego e as pessoas param de beber? Quantos lugares que nós chegamos, irmão, e as pessoas param com as suas práticas, pela simples presença, influência da nossa vida ali? Aleluia, Deus.
Jesus foi chamado de comilão e beberrão, que ele comia e bebia com os pecadores, que ele frequentava a casa de pecadores. Mas ele nunca pecou, ele não se influenciava, pelo contrário, ele me influenciava, ele era sal, e os discípulos estavam sendo treinados, sendo formados também para serem sal. O versículo diz: vós sois, vocês já eram sal. Crentes religiosos se tornam antissociais e anti-espirituais. Não saem das quatro paredes. Jesus é o nosso exemplo. Deixamos a nossa religiosidade e a nossa hipocrisia. O sal cristão, ele não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas, não. O nosso papel é o de sermos esfregados, é o de termos contato na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. E quando a sociedade apodrece, nós os cristãos temos a tendência de levantar as mãos para o céu, piedosamente horrorizados, não é? Quando a gente vê os crimes, quando a gente vê a corrupção, quando a gente vê o pecado aí escancarado, a gente fica horrorizado, reprovando o mundo não cristão. Mas não deveríamos. Antes deveríamos reprovar nós mesmos, que não fomos agentes de sal lá fora. É ou não é? Eu nunca fui, quem sabe, eu tenho até sabedoria para pedir, né, isso, porque eu aprendi de pessoas que já pediram. Eu quero pregar na cadeia. Aí ele estava lá de segurança, teve que reagir, matou, e até provar que o significou que não é tomar, ficou preso no tempo. E foi a oração que ele pediu, para Deus levar ele lá dentro da cadeia para pregar para os presos. Eu nunca fui, irmão, numa penitenciária pregar para um preso, numa delegacia. Já fui no hospital muito, delegacia, penitenciária, nunca fui. Tenho vontade, irmão, eu tenho vontade de ter experiência. Um dia que Deus me levar, preparar, e eu estar preparado e pronto para ir para um lugar desse. Mas muitas vezes a gente julga, irmão, não é? O criminoso está lá, o traficante, o homicida. Que barbárie, matou no meio 10 vezes. Que barbárie, estuprou, matou, sequestrou, esquartejou, que nem o empresário que foi cuidado. Mas quantas vezes, irmão, nós pregamos para um bandido? E não precisa ser na penitenciária, não. Às vezes na rua da nossa casa, né? Sai bonitinho, cheiroso de terno e gravata. E muitas vezes não é nem um boa noite, nem um Deus te abençoe, nem um convite. 7 meses desse ano, dia 26 hoje, quantos convites você fez para uma alma? Para um traficante, para um jovem, para um usuário de droga? E aí quando acontece a barbárie, a tragédia, o pecado, quando é exposto a carne multiplicada no mundo, nós cristãos ficamos horrorizados. Reprovamos. Mas nós é que devemos nos reprovar, porque nós não fomos agentes, nós não fomos esse elemento químico espiritual de sal, esfregando na carne dele para que eles encontrem a purificação dos seus pecados. Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se. Ela não apodreceu sozinha, ela não pode fazer nada. O ponto importante é: onde está o sal? Em primeiro lugar, o sal é antisséptico. Segundo lugar, o sal é um condimento e dá sabor. Meu Deus, vocês gostam, né? Você fica só nesses memes do sabor. É um meme que é sabor, sabor crente. Misericórdia, não tem sabor crente não. E todo mundo é crente. Glória a Deus. O sal dá sabor. 5,13 aí, ó. Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Uma comida, irmão, insossa, né? Que ainda foi internado, eu falei, aquela sopinha, aquela comida deliciosa, né? Mas, ei, pastor, cuidado, né? E aquela comida sem sal, pastor, né? É intragável, tem que ter um tempero ali, irmão. O sal, ele tem o papel de dar sabor aos alimentos, ele torna o alimento apetitoso, Marcelo, glória, agradável ao paladar. O mundo, irmão, já está cansado do seu pecado. O pecado cansa, o pecado adoece, o pecado escraviza. E a presença da igreja no mundo, refletindo ele, a glória de Deus,
revela às pessoas uma qualidade de vida superlativa. Mostra ao mundo que a vida com Deus ela é deleitosa. A igreja deve mostrar ao mundo, o jovem deve mostrar ao mundo, ao seu colega de escola, ao seu colega de trabalho, de faculdade, irmã Emília, que é prazeroso estar na presença de Deus. Melissa, suas amigas, seus colegas têm que saber que você tem alegria de estar na casa do Senhor. Mateus, Iago, Everton, Ed que está aqui, os jovens que estão aqui, os irmãos que estão aqui, os nossos amigos e parentes, irmão, tem que ver em nós que há alegria, há prazer, tem sabor servir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, demonstra ao mundo que só na presença de Deus, irmão, tem plenitude de alegria, de delícias, perpetuamente. A gente tem um gozo aqui, irmão, momentâneo, terreno. O tempo que estamos aqui na presença de Deus, nós temos essa alegria, mas a nossa alegria será completa na glória. Glória a Deus. Aleluia. É importante relembrar que se a comida sem sal ela é intragável, uma comida com excesso de sal também é insuportável. Não, pensa, já salguei arroz, irmão. É, não é? Eu tenho um segredo, né? Vixe, a carne do pastel, 2020, 2021. Abril de 2021, não. Eu tinha um processo seletivo no outro dia. E eu sou hipertenso. Fiz um pastel no dia anterior, enchi de sal, temperei errado lá. A mão pesou no sal. No outro dia a pressão, 17 colheres. O médico falou: vou te passar, não, tá com pressão alta. E tomo suco de laranja, tomo água, vou no banheiro, vai, volto, tomo suco de laranja. Acho que eu tomei uns 3, 4 sucos de laranja, um litro, e tome água, para ver se a pressão baixar. Baixou para 15 por 9, eu acho que o médico me liberou. Glória a Deus. Trabalhamos 1 ano e 1 mês ali na vacina. Mas o excesso de sal deixa a comida também, irmão, intragável. Olha aí, ó. A igreja não foi chamada, irmão, para condenar o mundo. Jesus nunca condenou o mundo. Olha o que diz João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia. Para demonstrar ao mundo o amor de Deus e chamar as pessoas do mundo ao arrependimento e à fé salvadora. Glória a Deus. Aí tem uma brincadeira dos cristãos, às vezes até eu brinco também em casa com algum colega, né? Nós somos sal da terra, e aí eu falo: eu sou o sal grosso, você é o sal grosso. Porque às vezes é ignorante, às vezes é Pedro, ele quer tirar a espada, quer cortar o pescoço do soldado. Temos que ter o equilíbrio, irmão. Tem muitos cristãos aí salgados, lançando um monte de gente no inferno. Jesus nunca condenou ninguém, irmão. João capítulo 8, trouxeram uma mulher pega no ato de adultério, irmão. Pegou a mulher tendo relação com um homem que não era marido dela. Aí trouxeram a mulher para Jesus condenar aquela mulher, para cumprir a lei. Jesus a condenou. Ele tinha poder para isso, mas ele era sal. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Ele esfregou o sal na carne daquela mulher espiritualmente, deu a ela mais uma oportunidade de salvação. Já pensou, irmão, quando eu estava no mundo, se todo mundo viesse lançar o sal grosso em mim, me condenar no inferno, como muitos cristãos que têm excesso de sal? Ele é sal demais. Diminui o saleiro nessa noite em nome de Jesus. Diminui esse sal aí, filho. Tempera. Quem vai julgar é a palavra. Quem vai julgar é Deus. Deixa para o dia do juízo final. Vai fazendo o seu papel. Vai esfregando o sal na carne. Com moderação. Chegará o tempo que essa carne terá um sabor adequado. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se nós despejarmos o saleiro todo, vai para o inferno. Para de calça para o inferno. Cortou o cabelo vai para o inferno. Para de bermuda vai para o inferno. Sal grosso. Quantos que saíram da igreja, irmão, por causa do sal grosso? Meu Deus. E não voltaram nunca mais. Aleluia. Olha o que o Paulo diz, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, nem muito nem pouco. Cuidado ao falar, cuidado ao julgar. Não julgues. Olha o que diz Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida, irmão, que é sal grosso, julga o outro. Meu Deus. O juízo sobre ele será tremendo. Será tremendo. Sal antissético, sal dá sabor. Terceiro lugar, o sal provoca sede.
Como é aquela linguicinha feita lá, aquela pizza de mussarela? É ou não é, moção? Dá certo ou não dá? O sal tem a capacidade de provocar sede. Vivemos num mundo caído, onde as pessoas não têm sede mais pelas coisas espirituais. É ou não é? As igrejas aí eram para estar cheias. Os templos, as catedrais eram para estar cheios. Tem uma rua lá no centro, ela é paralela 25 de março, é a rua Conde de Sazeiras. Eu ia lá, adolescente, comprar CD, meu Deus, olha aqui que houve CD. Ia lá comprar CD, irmão, do Voz da Verdade, CD da casa, tem vários CDs em casa, hoje em dia é tudo, né? Você baixa na internet, põe no celular, no YouTube. E aí a gente vai recente, eu e minha esposa, a gente vai comprando uma coisa por ano, vai lá, compra Bíblia, compra presente, compra livro, bastante livro ali. E aí a gente chega naquela rua, hoje não dá tristeza, porque a rua está vazia. Era lotada quando eu era criança, porque os crentes, as pessoas tinham sede das coisas de Deus, e ali para comprar livro, comprar arma, comprar Bíblia. Mas perdeu-se o interesse pelas coisas espirituais. Aí você vai no shopping, pastor, está lotado. Você vai no 25 de março, no mesmo dia, quando a gente desce na estação ali da Sé, você vira para a esquerda, irmão, tem uma multidão indo para 25 de março. E a Pontareiras vazia. O mundo perdeu o interesse pelas coisas espirituais e não tem mais apetência, não tem mais interesse pelo pão do céu. A presença da igreja no mundo, ela provoca esse interesse pelas coisas de Deus. A igreja, como um sal, ela insere, ela se infiltra, e assim ela provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. É ou não é, mulher? Aleluia. Faz um mês que você está vindo aqui. Quem te traiu aqui? Deus. Deus, pastor. Tem show aqui? Globo de luz? Canhão de fumaça? Artista famoso? Campanha? O que tem aqui? Palavra de Deus. Quarta e domingo. Oh, glória. É isso que atrai o jovem, é isso que atrai o mundo, é isso que atrai a criança, é isso que atrai o adulto. É a palavra de Deus, são as coisas de Deus. As igrejas sérias que pregam a palavra, que têm compromisso, irmão, as pessoas são atraídas para aqueles lugares, e assim elas vêm e elas permanecem. Aleluia. Sem a presença da igreja no mundo como sal, o mundo se tornaria um ambiente insuportável de viver. A igreja é o grande freio moral do mundo, é quem ainda segura, é quem ainda detém as regras, irmão, de Satanás. É a igreja na terra, através do Espírito Santo, que ainda subsiste. Glória a Deus. Quarto lugar, o sal, para ser útil, ele precisa conservar a sua salinidade. A eficácia do sal, ele é condicional. Ele precisa conservar a sua salinidade. O cloreto de sódio, que é o elemento químico do sal, ele é um produto químico muito estável. Ele é resistente a quase todos os ataques. Entretanto, ele pode ser contaminado por impurezas, tornando-se então inútil e até mesmo perigoso. Já pensou, irmão? Vem uma partícula de cloreto de sódio com mercúrio, por exemplo, ou com outra substância. No Mar Morto acontece aí. Estava escutando? No Mar Morto, muitas vezes, por isso que Jesus disse aqui, ó, a parte B, para o 13, né? Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque a água salgada que vinha do Mar Morto, ela vinha com muitas impurezas. E aí naquela época não tinha a tecnologia de hoje para fazer a divisão do cloreto de sódio para outra substância. Então aquele sal contaminado tornava-se impuro e não seria nem para adubo. Meu Deus. Entretanto, o que perdeu a sua propriedade de salgar, ele não serve nem mesmo para adubo, acabei de dizer. É claro que a salinidade do cristão é o seu caráter transformado por Jesus, conforme descrito nas bem-aventuranças. Se os cristãos forem assimilados pelo mundo, em vez de influenciar o mundo, perderão completamente a sua utilidade. Por isso que o novo convertido, irmão, neófito, ele está pronto ainda para frequentar alguns ambientes da qual ele vem.
Porque senão ele perde a sua salinidade. Quando ele chegar lá, ele vai se tornar, ele não vai dar sabor, ele vai virar carne de novo. Tem pessoas que vêm para Jesus, está ali 2 anos, 10 anos, e ainda não consegue ser salvo. Porque não conseguiu largar ainda, a carne ainda fala mais alto. É ou não é? Olha para Pedro, irmão, 3 anos e meio andando com Cristo. 3 anos e meio, sendo sal e sendo luz ali, se esforçando para ser, né? E aí, antes de Cristo morrer, Cristo falou para ele: Pedro, hoje Satanás pediu para você andar contigo, pediu para você andar contigo, como faz com o trigo. E eu roguei ao Pai por ti, porque você ainda não está pronto. Quando você se converter, confirma pelos irmãos. Pedro estava pronto em 3 anos e meio. Às vezes tem pessoa que está lá em 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, ainda não está pronta para influenciar. Se ela sair para o campo missionário, para o campo de batalha, quando ela começa a se relacionar com algumas pessoas, em vez de ela influenciar, ela é influenciada. Onde eu passo, pessoas falam que eu tenho espírito de liderança. E não é pelo que eu falo, não é a forma de agir. É você recusar, eu não quero. Até o tempo que eu tive no mundo, 10 anos, eu nunca tomei um gole de bebida alcoólica. Nunca, experimentei um cigarro, maconha, droga nenhuma, nunca coloquei na minha boca. Eu mesmo, meu Deus, mesmo desviado, eu ainda tinha temor. Não frequentava alguns lugares. Às vezes em festa de final de ano da empresa, era Coca-Cola, comia um salgado ali no negócio. Nunca coloquei 1 litro de álcool, uma gota de álcool na minha boca. Glória a Deus. Por quê? Eu sempre influenciei. Eu sempre tive decisão própria, personalidade própria. Ninguém consegue me influenciar, a não ser que eu não queira, a não ser que eu permita ser influenciado. Mas aqui, ó, o sal, o cristão que precisa preservar, irmão, a sua essência, que é Cristo. Você tem que ir lá no mundo, tem que passar pelo seu vizinho, ou na festa da empresa do final de ano, se você for convidado e for, festa da família, e você influenciar. Quantos lugares que eu cheguei, pastor? Faz uma oração. A esposa de um amigo morreu de câncer. Eu queria uns 5 anos. 5 anos. Lá em São Caetano a gente foi lá para dar um abraço nele. Judeão. Me chamou de canto. Marcelo, faz uma palavra aí, faz uma oração aí. Família toda católica. Luz, sal, influencie. Quantas pessoas aqui, ó, mensalmente de oração aqui, ó, quantas quartas-feiras que eu saio lá do plantão, ou chego no plantão. Teve um colega que me chamou para o aniversário da filha dela mês que vem. Eu quero você aqui, Marcelo. O Senhor orou pela minha Ana Júlia, o Senhor orou pela minha filha, Deus tem misericórdia, ela está com saúde. Glória a Deus. Não sou eu, irmão, é Deus. É a influência que a gente tem, é a gente chegar num ambiente ali, ó. Então, ambiente, estou falando de pornografia agora, é só Copa do Mundo lá no serviço onde você faz, é só Copa do Mundo. Eu falei com um colega de serviço, com o Diego, ele foi embora para Ourinhos, e era um dos poucos, acho que o único, que a gente tomava café, eu e o Hugo, né, mudou de plantão. Vai voltar para o meu plantão, para ele tomar aquele café lá falando de Jesus lá. E o Diego, irmão, toma café da manhã. Hoje a gente manda áudio, falando da palavra, ó, essa palavra aqui, ó, sal e luz, ó, Mateus, sei o quê. Mas os outros colegas, irmão, é da vida dos outros, é reclamando da empresa, murmurando do tempo, mas tá frio, mas tá calor, não pagamento, é não sei o quê, tá mandando embora, Você já sabe, irmão, influencie, faça a diferença. Glória a Deus. Falando do sal, agora vamos para vocês estão aqui, hein? Glória. Do 14 ao 16, Mateus 5, a igreja, ela é a luz do mundo. A luz, ela tem 3 funções primordiais. Quais são elas? Ser vista por todos. A luz não tem como se esconder. Até dentro, né? Mas não tem como. Primeira função é ser vista. Segundo, ela serve de guia. Farol apagado aí? Vigie. Hoje até nas bicicletas aí, tem lanterna, tem luz, tem farol. Fica dando farol apagado aí, conserta essas lâmpadas, vai no autosone ali, na autopeça, troca essa lâmpada aí em nome de Jesus. Fica dando sem luz não. E a luz, ela serve como advertência. Entre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil.
A luz, ela fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Deus criou o tempo, né? Porque no princípio, Deus criou o tempo, foi a primeira coisa, Deus é eterno. E aí, a primeira coisa que Deus trouxe à existência foi a luz. E disse Deus: haja. Sem a luz, este mundo seria um vazio escuro. Se a igreja influencia ao inserir-se no mundo como sal, ela é vista como a luz. Sua mensagem aponta para o caminho a seguir. Seu testemunho adverte acerca dos perigos ao longo do caminho. O exemplo é mais importante do que a atividade. O apóstolo Paulo diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Essa luz inclui que o cristão diz e faz. Ou seja, o seu testemunho verbal e as suas obras. Essas obras são obras da fé e do amor. Ela expressa não apenas a lealdade a Deus, mas também nosso interesse por nossos semelhantes. Sem as obras, o nosso evangelho perderia sua credibilidade, e sem as obras, Deus perderia sua honra. Da mesma forma que o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade, a luz, para ser útil, não pode ser escondida. Tem que aparecer, mas proclamada. A igreja ela não pode se esconder, mas ela deve resplandecer. A luz aponta para algo ou alguém, e não para si mesma. Somos a luz do mundo, e a nossa luz deve refletir Cristo. Aleluia. Na medida em que espargimos no mundo a luz de Cristo, por meio das boas obras, o Pai é glorificado no céu e os homens são servidos na terra. Glória a Deus. Tem que andar junto. Teoria e prática. O fato de a igreja, discípulos, né, a mensagem para eles, nós sermos a luz do mundo, implica que o mundo está em trevas. É isso aí, igreja inteligente. Se Jesus vira para você e fala: vós sois a luz do mundo, é porque o mundo está em trevas. Está mesmo. Está mesmo, está perdido, o mundo está cego. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4,4. Paulo escreve em Colossenses 1,13 que o reino do diabo é o reino das trevas. Ele é o príncipe das trevas. As pessoas andam em trevas. Suas obras são conhecidas como obras das trevas. E não apenas vivem em trevas, mas eles ou elas aborrecem a luz. Irmão, quem anda nas trevas, irmão, não gosta de luz. É ou não é? Você vê, quem faz as coisas erradas aí? Os maiores crimes acontecem onde? De noite, de madrugada, na calada. É onde os contratos são assinados. É a porta fechada. É para ninguém ver. Tem reunião aí de governos que todo mundo com o celular lá fora não entra. Sigilo absoluto. Obras das trevas. O papel da igreja no mundo, portanto, é vital e de sobrevivência. A metáfora aqui da luz nos traz algumas lições importantes. E vamos ver agora cada exemplo, cada ensinamento. Como vimos no sal, vamos ver agora da luz. Primeiro, a luz, ela é o símbolo da verdade. 1 João 5,19, João escreve que o mundo jaz no maligno. Mesmo João escreve no seu Evangelho 8,44, que o diabo ele é o pai da mentira. O seu reino é o reino das trevas, ou seja, mentiras filosóficas, morais e espirituais. Mantém pessoas prisioneiras do engano. Irmão, é assim que o diabo engana, é assim que ele lança as pessoas nas trevas. É assim que elas permanecem nas trevas.
É quando elas não conhecem a verdade. Porque, irmão, quando o cristão conhece a verdade, irmão, ele é enganado? Não é. Uma igreja ensinada, irmão, cairá numa heresia? Não. Um cristão, irmão, que lê, estuda a palavra de Deus. E nós temos hoje em dia oportunidade para isso. É ou não é, pastor? Curso aí, ó, curso na sede, curso online, palavra de Deus, Bíblia de estudo, dicionário. Você tem tudo, os recursos ao seu favor. E quando você investe seu tempo, quando você estuda a palavra, quando você lê um capítulo por dia, e estuda e medita, dificilmente, irmão, esse cristão será enganado. Aleluia. Dificilmente. Por quê? Porque ele detém da verdade, ele tem o conhecimento. É ou não é? Leva para o lado secular. Quando um cidadão, ele conhece as suas leis, os seus direitos, ele é enganado? Não é, filho. Quando um aluno sabe dos seus direitos, e deveres também, tem muito mais dever que direito, mas ele sabe dos seus direitos, o professor vai enganar ele? Quando o aluno não detém o conhecimento da verdade, ele vai cair no conto da evolução? Não vai. Quantos embates mais você já agarrou na escola com o professor que veio defender? Defender aborto. Olha aí. E eu falo, mas pode defender. Vai estar aqui. Sai lá e vai também. Mas não engula conhecimento e não deixe de ser contaminado. Primeiro procure o conhecimento. Estuda para ler a palavra. Vai estar aqui também para ajudar, mas não se deixa cair, irmão. Quantos ensinamentos, quantas ideologias está aqui, ó. Quantas filosofias morais espirituais que o diabo tem lançado através de mentes diabólicas, dissipando péssimos conhecimentos, maus conhecimentos, irmão, na face da terra. Aleluia. Mas Jesus vira para os discípulos e vira para mim, para você nessa noite e diz: vós sois a luz do mundo, e o primeiro lugar que a luz exerce é a verdade. Ela revela a verdade. Glória a Deus. Aleluia. 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 A verdade é luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. A igreja é a luz do mundo. Onde a igreja chega com a sua influência, aí as trevas da ignorância, do engano e da mentira são dissipadas. Glória a Deus. E tem professores aí, como a irmã Patrícia, como a diaconisa Márcia, como o diácono Bruno, irmão, que meu Deus do céu. De vez em quando eu oro para vocês, pelo trabalho de vocês, porque não é fácil professor hoje em dia. Não é fácil, pastor. Ser professor, sabe disso. Ser professor, ser curador da aula, ser coordenador de uma escola, irmão. O sistema do mundo quer escurecer a mente com a mentira, quer trazer mentiras filosóficas aqui, enganando, irmão. E aquele que tem o conhecimento vai lutar até quando? É só Deus, irmão, para guardar esses professores cristãos. Só Deus para guardar um político cristão, um pastor cristão, um funcionário cristão, porque é toda mentira, irmão, que nos cerca. E nós temos o conhecimento da verdade, irmão. Não tem como se deixar levar por isso. Segundo lugar, a luz, ela é símbolo de pureza. As trevas, ela esconde a sujeira do pecado, podridão. O pecado é imundo, é sujo. Lembra do cadáver? Terrível, irmão, Marcos capítulo 5. Jesus adentra naquela cidade de Gadara. Olha, a imundícia do pecado levou aquele para onde? Onde é que ele dormiu, irmão? Onde, irmão? No sepulcro, cemitério. Devia comer o que? Carne podre. Faz as necessidades ali, são tudo. Meu Deus, Salmo 42:7, um abismo chama outro. O pecado envergonha, o pecado leva a pessoa para a lama. Olha para as pessoas aí, irmão, nesse negócio de joguinho aí agora é essa bete do inferno, hein? Esse negócio é do diabo. Como Deus tem criado um negócio desse? Tigrinho, joguinho de tigrinho. As pessoas indo para o buraco, indo para a lama, perdendo sua dignidade, perdendo sua família. Tem empresários perdendo o patrimônio inteiro, perdendo 200, 300 mil reais, 1 milhão, 10 milhões perderam com esse negócio de jogos. Jogos de aposta, jogos de azar, jogos do campo. Não cai nessa, irmão. Não deu primeiro start ali naquele joguinho. Eu nunca quis saber disso. Quando aparece minha anúncio no celular, eu já risco. Não cai nessa, jovem, irmão, irmã, dinheiro fácil. Rola a roleta aqui, você vai ganhar 100 mil reais. Você vai cair num mundo de imundícia aqui, ó. Você vai cair numa podridão que você não vai conseguir voltar. Aleluia.
adultérios, roubos, assassinatos, mentiras, maldades, promiscuidades são maquinados e praticados debaixo do manto da treva. É trevas, irmão. Quem trai a mulher não trai a luz do dia, não. Quem mata ali, fica o quê? Fica de butuca na madrugada, esperando a pessoa, né? Ele vê a rotina da pessoa, meses, às vezes anos, para pegar na calada, na escuridão, na madrugada. A escuridão ela causa medo, ela causa pavor. As trevas escondem a podridão repugnante do pecado. Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para este mundo que está em trevas. Mas a luz chega. Aleluia. A luz vence as trevas. A luz revela aquilo que está escondido pelas trevas. Ela produz limpeza. Ela produz purificação. Aleluia. Glória a Deus, irmão, que um dia Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz do Filho do Céu. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, a luz é símbolo de vida. Isso aqui é lindo, irmão. A luz é vida. Não há vida sem. E quando a criança nasce, a criança veio a luz. Fulana deu a luz. Alguém milha aí, uns anos aí, né? Não? Que uns anos? 3 anos, 4 anos, acaba a faculdade, né? A faculdade aí, ó. Como já falei para ele, já que ele foi lá, falei, ó. Cumpre o propósito de Deus para a família aí, multiplica, a terra está cheia, mas para deixar uma descendência aí. Mas quando a criança nasce, né? Fulano deu a Fabiana deu a luz ao Miguel, né? A Nilce deu a luz, a Marcela, a Manuela, glória a Deus. Não houver luz, irmão, não haveria o fenômeno da foto. Aí gosta, hein? Estudar a ciência. É ou não é? Sem a fotossíntese não haveria plantas. E sem as plantas não haveria. Boa! Olha a água aí, ó, professor de ciência. Tem professor aqui. E sem oxigênio não sobreviver. Logo, a presença da igreja no mundo é que mantém o mundo, é que mantém no mundo a vida. Sem a igreja no mundo, esta pereceria em seu pecado. Para influenciar o mundo, a igreja precisa ser antes de fazer. Tem que ser antes de fazer. Pregar aos olhos antes de pregar aos ouvidos. Se não me engano, foi o Billy Graham que disse: pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Se necessário. Você fala alguma coisa, mas prega. Prega com a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ter a vida certa e não apenas a doutrina certa. Há muitas pessoas que são ortodoxas de cabeça e hereges na conduta. São ortodoxas na teoria e liberais na prática. Defendem doutrinas certas e vivem uma vida errada. Hipocrisia, irmão. Isso é hipocrisia. São zelosas das tradições da igreja, mas vivem na prática do pecado. Pregam o que não vive, exigem dos outros o que não pratica. Como Jesus disse em Mateus 23, né? Os fariseus ali, eles comem um mosquito, a capendeira ali coando um mosquito, mas se engole um. E como? Aí é morte. A vida do cristão da igreja, como luz do mundo, nós somos luz do mundo para trazer vida. Onde você chegar, você tem que iluminar aquele colega, aquele ambiente. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que trazer transformação. Assim como a luz traz transformação para uma lâmpada, uma planta, através da fotossíntese, a igreja é a luz do mundo e traz transformação para este mundo em trevas e no pecado. Aleluia. Glória a Deus. Quarto lugar, a luz ela é símbolo de direção. Para onde você está? A pessoa está perdida no mundo, não sabe onde veio, o que faz, onde vai. Nos aeroportos do mundo, as pistas são sinalizadas por. Eu lembro aquele filme lá, né? Esqueceram de mim, outros filmes lá, vai pousar, né? De noite, Nova York, Congonhas, complicado, ali tem 2. Para que os pilotos possam pousar e decolar com segurança, à luz da direção.
A luz aponta a direção certa. Já pensou, irmão, se o aeroporto não tivesse luz? Os aeroportos iam funcionar até 5 da tarde. Que já consegui pousar. Sem a demarcação ali daquela pista ali, 1, 2, 3 km, 4, pista enorme, 3, 4 km. Glória a Deus. Quem anda na luz, irmão, sabe para onde vai. Glória. Quem anda na luz não tropeça. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. E aqui Mateus 5, do 14 ao 16, ele diz que vós, igreja, nós, os discípulos, e para nós hoje, nesta noite, vós sois a luz do mundo. Você deve dar direção às pessoas que estão ao seu redor. E não você cair nos caminhos furados dela. Não. Você tem que influenciar. Você tem que passar as pessoas olhando para você. Não, ali, né? Quantos ambientes você já chegou, as pessoas não sabem dizer que você tem o Espírito Santo, já diz o quê? Essa pessoa aí tem luz. Tem direção. Sabe para onde vai. Não é levado, irmão, por qualquer vento de doutrina, por qualquer enganação, por qualquer oba-oba, por qualquer movimento novo. Tem um movimento novo ali. Tem pessoas, irmão. Essa pessoa não é luz, irmão. No máximo uma lanterna sem pilha. Glória a Deus. Tem luz aqui, ó. Se ela quiser ir, vai buscar aí para mim. Tem pessoa que é lanterna sem pilha, irmão. Ela não sabe para onde vai. Aonde tem um barulho, uma novidade, um negocinho novo, ela está envolvida no meio. Deus te colocou como farol. Já fui lá no Pernambuco, lá tem um farol lá na ilha Tamaracá, curou do avião. Tem um farolzão enorme. Na Bahia também tem? Na Bahia também tem um farol, o farol da Barra, né? Farol enorme lá, farolzão que antigamente, as embarcações vinham aí, ó, de Portugal, da Espanha, e passa meu destino. Farolzão ali para iluminar, para dar direção. Aqui, filho, aqui chegou no porto aqui, ó. Ô glória, a igreja é o porto, a igreja é o farol, a igreja é a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que você é luz. É você que dá direção. Não se deixe direcionar. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo, por quê? Porque Jesus tem luz própria. Ele é o sol da justiça. A igreja mesmo não tem luz própria, como a lua. Sabia? Sabia, né? Que a lua reflete o quê? A luz do... A igreja como lua reflete a luz de Jesus, que é o sol da justiça. Oh glória! Quinto lugar, também já finalizando. A luz, ela é símbolo de alerta. A luz é colocada nas estradas, não é? O farol mesmo que acontece. Verde, laranja, segura, pisa que dá tempo. Farol tá ali, pisa que dá tempo, né? Freia, segura, vê a distância ali, se ela frear, porque a pista molhada, segura, reduz e freia. A luz é colocada nas estradas sempre que há um perigo à frente. Está em obra ali, já coloquei um cone, um pisca-pisca, está da psirica aqui, já tem uns 3 anos, né? Mas agora acaba, a eleição agora é outubro. As obras vão acabar todas aí, até setembro, né? A igreja exerce o papel de atalaia, mostrando ao mundo o perigo grande e grave de viver despercebidamente no pecado. A igreja foi colocada neste mundo para ser o alerta. O mundo tem que olhar para a igreja, que é a luz. Fala, se eu continuar por esse caminho aqui, ó, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho. E João 8, ele é a luz. João 14, ele é o caminho. Meu Deus, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Ele é a luz, ele é o caminho que ilumina para que a pessoa entre por aquele caminho. Mas muito não quer entrar, quer continuar a sua estrada, perdida, na estrada para a morte. Não é? Mas você como igreja, você como luz, eu creio que você já é usado na escola, no trabalho, na família, no grupo do WhatsApp lá. Deus tem sempre uma palavra que você coloca ali um versículo, um louvor, para poder trazer direção àquelas pessoas que estão em trevas. Aleluia. Eu domingo eu trabalhei com sexta. Trabalhei sexta, né? Sexta-feira eu cheguei para colocar minha marmita 10 horas. Aí tinha uma jovem lá que voltou da gravidez, a Cíntia. E sempre que eu estou conversando com alguém, escuta a palavra, ela fica. Aí ela perguntou, Marcelo, eu quero começar a ler a Bíblia. Eu vou começar com o João. O que você acha?
Eu falei, ó, Cíntia, vou dar um conselho. Começa a ler por Mateus. Lê por Mateus, você vai até Apocalipse. Depois você volta e você lê até de Gênesis até Malaquias. Ah, porque eu queria começar com João. Eu falei, não, fica à vontade. Só de você ler, filha. Só de você ler, já está maravilha. Olha o interesse. Olha nós sendo luz para a direção às pessoas. Isso é só um exemplo. Eu creio que Deus usa vocês muito mais. Se eu der a oportunidade para cada um de vocês contar aqui como que Deus tem te usado nos lugares, eu creio nisso. Continue dando direção, irmão, à vida das pessoas com humildade, fazendo o seu, sendo diferente. As pessoas vão buscar em você a direção. Sexto lugar e último. A luz é símbolo de calor. E antigamente muito mais, né? Hoje em dia, a nossa moeda aí, as lâmpadas aqui, o pastor também tem bastante conhecimento da eletricidade. Lâmpada fria, né? Lâmpada fluorescente. Essas brancas aí é mais amarela. Quer pegar fogo, filho. A luz, ela é símbolo de calor. A luz, ela é fonte de aquecimento. E sem luz, não suportaríamos o frio glacial das baixas temperaturas. Irmão, o sol está na distância na Terra. Se Deus recuar o sol 1 milímetro de distância, a gente morre congelado. Se Deus adiantar o sol 1 milímetro, a gente morre queimado. Sem luz, irmão, não há vida. Porque o calor é necessário para a nossa sobrevivência. Nós não suportaríamos as baixas temperaturas. A presença da igreja no mundo torna a vida suportável. Nós somos o termômetro do calor do mundo. O mundo está gelado, irmão. O mundo está submerso no pecado, frio, sem amor. Olha aí os crimes, as tragédias bárbaras que têm acontecido por falta de quê? Falta de amor, falta de Deus, falta de compromisso com o Senhor. E elas estão que geladas. Jesus disse que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriar. Aleluia. Mas Jesus também disse, nós estamos vendo aqui nesta noite, Mateus 5, que nós somos a luz. E um dos propósitos da luz na terra é trazer calor. Então aonde está aí um ser humano gelado? Aonde está uma sociedade gelada? Uma empresa gelada? Uma escola gelada? Alguns lugares talvez você vai em igreja gelada. Aleluia. Lembre-se que nós somos a luz do mundo e traz calor a esta geração. Glória a Deus. Para concluir, a igreja precisa praticar, 16, as boas obras. Se as bênçãos de Mateus 5, da bem-aventurança, até o 12, foi despejada a nós daquilo que nós fazemos, nós vimos que do 13 ao 16, nós temos responsabilidades enquanto sal e luz. Quando a luz da igreja brilha, os homens devem ver não vigor, força e abundância, mas as suas obras. Essas obras não devem ser apenas boas, mas também belas e atraentes. Mas a igreja não faz boas obras a fim de atrair a atenção dos homens para si, como muitos fazem. É ou é? Os fariseus davam esmola, davam dízimo, de tudo, para se aparecer, para ser visto pelos homens. O galardão deles já recebia em terra, em vida. Mas não são assim. Não é assim a igreja de Cristo. Não é assim aquele que é sal e aquele que é luz. Ele o faz para levá-los a conhecer a bondade de Deus e glorificá-lo. Quando o cristão faz boas obras, ele as realiza pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Sejamos sal, igreja. Infiltremos, penetremos, deixe o Espírito Santo deixar você agir na carne dessa humanidade purificada pelo pecado. Sejamos luz, igreja, que a sua vida resplandeça a luz de Cristo na vida das pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes é aqui dentro, às vezes tem alguém sofrendo, às vezes entra alguém aqui sofrendo em trevas, com a sua carne purificada. Seja um agente de vida, de transformação para essas pessoas, e que nós possamos agir sem querer aparecer como sal, mas também sendo percebido e aparecendo como a luz de Deus que brilha através de nós. Quantos recebem essa palavra aqui nesta noite?
palavra aqui nesta noite. Nós somos luz, igreja. Nós somos sal. Não é do saleiro. Nós não somos mel. Essa luz não é para colocada no cesto, no alqueire, embaixo, guardada para você, não. Tem luz que só ilumina a si próprio, né? Tem pessoa que quer holofote para ela. Não, a nossa luz é de Deus para brilhar na humanidade. Que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe. Que Deus continue nos dando graça. E que essa boa palavra seja guardada na tábua do nosso coração. Pode aplaudir ao Senhor, irmão, por essa boa palavra.